Boa tarde, pessoal. Boa tarde, turma. Vamos lá, daqui a algumas horas tem América e Inter lá em BH, 21h30 da noite, né? 21 horas e 30. É evidente que 21h30 é da noite, né? Esperto. 21h30, América e Inter, início das oitavas de final da Copa do Brasil, onde a gente tem muita esperança de seguir adiante, seguir as quartas de final, melhor dizendo, né? Agora são as oitavas, seguir as quartas, porque depois disso certamente teremos reforços. A cavalaria tá por chegar com Valência, tomara com o Cuejar também, tem o Gabriel voltando, tem o Arangues começando daqui a pouco a jogar, estará pleno certamente no mês de julho, então é muito importante, é fundamental que o Inter passe adiante na Copa do Brasil. E eu te indico ir na KTO, porque amanhã tem esse jogaço entre América e Inter, e apostar num empate. Eu sugiro um empate amanhã entre América e Inter, porque é o time de pior ataque contra o time de pior defesa do Brasileirão, né? Então o confronto o choque entre esses dois titãs é capaz de dar um 0x0. Minha dica é um 0x0, tá? E vai na KTO, usa o cupom BEHS, cupom do Lelezinho, e tem 20% de bônus no primeiro depósito, tá bem? Pois sim, Vitão, que infelizmente teve uma contusão no joelho, né? Mas felizmente. Infelizmente, uma contusão no joelho esquerdo, no jogo contra o Atlético Mineiro, um lance com o Hulk, né? Mas felizmente não é grave, tá? Não houve assim uma ruptura de ligamentos, não houve nada mais grave. Ainda que o Vitão deva perder de 3 a 4 semanas, enfim, de recuperação, de fisioterapia, de DM, né? Até conseguir voltar. Com isso, ele está de volta, Moledão. Como diria, bom é ser feliz com o Moledão. Moledão volta e acho que nesse momento é muito bom o retorno do Moledo ao time. Por quê? A zaga do Inter é uma zaga que joga desprotegida. E a bola aérea tem sido um caos, né? Um caos. A experiência do Moledo junto com o Mercado, dois veteranos na zaga, daqui a pouco pode melhorar. Acho, inclusive, que o Moledo tem que ser titular desse time. Tanto faz o lugar do Vitão ou do Mercado, porque os dois estão abaixo do Moledo. Mas, como o Mano entende que a zaga titular é Mercado e Vitão, o Moledo só entra quando tem uma brecha. E agora tem uma brecha. E o Moledão volta num momento crucial, e eu acho num momento importantíssimo para o Inter, porque ele, pelo menos para mim, passa maior segurança do que o Vitão e que o Mercado neste momento. Então, o Moledo, mesmo com uma zaga desprotegida, para mim é mais confiável, mais seguro que os titulares. A tendência de Inter, né? O Inter joga às vezes um 3-5-2, né? O melhor 3-5-2 não, mas com 3 zagueiros, uma linha de 3 zagueiros, né? Não deve mudar isso para enfrentar o América. De repente vamos de Kehler, Bustos e Igor, né? Moledo, Mercado e René, aí Baralhas e Campanharo, né? Eu acho que o Depena sai do time nesse momento, o Depena não tá bem, tá muito mal, né? O Depena tá com problemas particulares, o seu pai tá meio adoentado, então acho que o Depena sai do time um pouquinho, até para dar mais segurança defensiva para o Inter nesse jogo fora de casa. Então, possivelmente Baralhas com Campanharo, mais Maurício e Alan Patrick na frente. Imagino que PH e Wanderson, ou o alemão e o Wanderson. O Wanderson é um cara que não pode sair, né? O Wanderson Wanderson, Alan Patrick e René, os caras fundamentais para esse time. E eu colocaria o Moledo também nesse momento. Tá? E a questão é a seguinte: o Inter precisa voltar vivo de BH. O América não ganhou de ninguém no Brasileiro. São 5 derrotas, todas por goleada e um empate. Então, tem que passar do América porque, repito, a cavalaria chega depois ali no mês de julho. Tá bem? Um detalhe que eu queria colocar, um asterisco nas recentes entrevistas de Alessandro Barcelos aos colegas. Entrevistas começaram aqui em Porto Alegre, né? Uma exclusiva para 0 Hora. E depois que seguiram lá em BH com quem estava lá. O Barcelos reitera muito, né? Fala demais que herdou 40 milhões aí de dívidas, né, de outros presidentes, no caso, possivelmente falando do Medeiros, né, e que inclusive de jogador que sequer fardou, que entrou em campo, que é o tal do Sabiá, né, o cara da base aí que acabou processando o Inter e ganhou na justiça. Eu só queria lembrar o seguinte, eu acho que faltou esse detalhe no pós-entrevista, né, aquela leitura assim do jornalista, do entrevistador. O Barcelos está há 7 anos 7 anos que ele é gestão. 7 anos. Inclusive de Marcelo Medeiros. Começou com Medeiros. Ele foi vice de finanças, foi vice de administração, vice de finanças, vice de futebol e agora é presidente. São 7 anos de gestão. Então me parece estranho que ele venha e dê uma declaração dessas, né? Talvez só os irmãos Pop não tenham pego o Inter com dívida. Todo mundo pegou com dívida. Gilberto Medeiros, pai de Marcelo Medeiros, ao assumir em 86, 86/87,
ele disse: eu venho para pagar títulos, não para conquistá-los. O Inter também estava afundado em dívidas, como sempre. Na verdade, o Inter estava sempre endividado. Todo clube brasileiro tem endividado. Até o Palmeiras tem dívida. Sabe? Eu quero só deixar esse adendo, esse asterisco. Não tenho dirigente de estimação, tá? Não tenho dirigente de estimação. Não tenho. A minha estimação é pelo Inter, a minha estima é pelo Inter, não é por nenhum dirigente. Mas eu acho que faltou esse detalhe. Não do Barcelos, claro que não, né? O interesse dele não era isso, era dizer que vai pagar a dívida dos outros e dizer que vai pagar suas próprias dívidas. Vamos ver. Mas acho que faltou essa leitura para os nossos queridos colegas que entrevistaram ele. Barcelos é gestão há 7 anos. Teve um pequeno hiato ali, uns 5, 6 meses, acho que menos até, 4, 5 meses, que o Medeiros acabou tirando ele da gestão, né, porque ele ia concorrer justamente contra a situação, a presidência acabou ganhando. Mas eu acho que faltou esse detalhe, tá? Me parece que isso é muito importante. Barcelos fala das dívidas, porém ele é gestão há 7 anos, inclusive sendo vice de finanças e vice de futebol. Então esse detalhe é muito importante, tá bem? E parece que faltou essa leitura também para os nossos colegas que me entrevistaram. É só isso. Pessoal, deixa o like, tá? Porque esse canal aqui defende o Inter de todas as maneiras, inclusive apontando as coisas que acha que estão erradas, né? Não é só elogio, é também cobrar, tá bem? E a palavra colorada de hoje é a seguinte: quem não acredita em magia nunca vai poder experimentá-la. E a gente espera que o Inter volte a ter um futebol mágico, entre aspas, né? Nesta quarta-feira em BH contra o América, tá bem? Beijo, pessoal. Deixa o like. Abraço.